Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no primeiro livro de Samuel. Faremos hoje os capítulos 13 e 14. Capítulo 13 começa mostrando aí, dentro do reinado de Saul, onde Saul ali ele vai bater os filisteus e os filisteus vão ficar irritados com isso e os filisteus vão ir contra Israel. Então, dentro desse contexto, né, dessas batalhas entre Israel e os filisteus, nós entramos nessa parte então do livro, não é? Lá no versículo 8, a gente vai ver que, na verdade, Saul estava esperando Samuel chegar. E Samuel tinha dado um prazo de 7 dias para chegar. E aí o primeiro pecado de Saul é cometido. E nós vamos ver então, né? Então vai dizer assim: esperou 7 dias, prazo fixado por Samuel, mas este não chegava, e o povo começou a afastar-se. Então Saul disse: trazei-me o holocausto e os sacrifícios. E ofereceu o holocausto. Não era função de Saul oferecer os holocaustos. Não era função de Saul fazer isso. Samuel disse para Saul esperar 7 dias, ele ficou impaciente ali, que já estava passando da hora, né? E ele ofereceu o holocausto. Então Saul disse, versículo 10, apenas acabava de oferecê-lo, chegou Samuel. Saul saiu-lhe ao encontro para saudá-lo. Que fizeste? Disse Samuel. Vendo que o povo se dispersava e que tu não chegavas no tempo fixado e que os filisteus se tinham juntado em Máquimas, pensei, agora eles vão cair sobre mim em Gálgala, sem que eu tenha aplacado o Senhor. Por isso ofereci eu mesmo o holocausto. Samuel replicou-lhe, procedeste insensatamente, não observando os mandamentos que te deu o Senhor teu Deus, que estava pronto a confirmar para sempre o teu trono sobre Israel. Olha só, então Samuel vai falar com ele assim, olha, ô Saul, você foi um insensato, você foi irresponsável, Saul. Você foi fazer o que não era sua função fazer isso. Você então foi contra o mandamento do Senhor que estava pronto para firmar você como rei, não é? E aí continua dizendo, agora o teu reino não subsistirá. O Senhor escolheu para si um homem segundo o seu coração e o fará o chefe de seu povo, porque não observastes as tuas ordens. Então aqui diante do primeiro pecado de Saul, Samuel já vai profetizar, Samuel já vai dizer então a Saul que o Senhor escolherá um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Então aqui já está falando de Davi, né? O Senhor escolheu para si um homem segundo o seu coração e o fará chefe de seu povo, porque não observaste as suas ordens, né? Saul ainda vai reinar aqui um longo tempo. Nós sabemos que para Davi chegar ao reinado foi algo demorado, mas desde o seu primeiro pecado aqui, essa primeira transgressão, que foi uma transgressão grave, né? Dentro do contexto deles foi uma transgressão grave, né? Ele já não dava importância, né? Ele não dava importância ali
para aquilo que era o correto. Por quê? Porque ele era o rei e ele já estava se achando o bam, né? Saul já estava se achando, como a gente diz, né? E por isso ele se acha no direito de fazer ali o que não era para ele fazer, que era para Samuel fazer. Ele vai oferecer o holocausto, Samuel ofereceria. Né? Não era a função dele, mas ele, sendo o rei, ele já estava se achando dono da situação toda. Ficou meio apertado ali porque o povo estava indo embora, porque o tempo ali estava se esgotando, né? Ficou ansioso porque os filisteus estavam para combatê-los e foi lá, precipitadamente, agiu de uma forma precipitada por causa da ansiedade que ele estava, né? Agiu inadvertidamente, mas agiu também sem pensar que, na verdade, ele estava agindo diante de Deus, né? Então, nós temos que parar e pensar aqui dentro dessa realidade do que essa ansiedade de Saul gerou, né? Muitas vezes, quando a gente age por causa de uma ansiedade, a gente fica ansioso com uma situação e vai lá e age precipitadamente. Muitas vezes essa ação ela não é pensada, ela não é premeditada e a gente acaba errando. Né? Então, isso para a gente pensar que quando a gente tiver que fazer alguma coisa, nós temos que agir num lugar de calma, né? Nós temos que agir ali onde a gente consegue pensar, onde a gente consegue, né, parar, pensar na situação, avaliar bem e agir com responsabilidade. Né? A gente não pode ficar agindo por impulso. A gente não pode ficar agindo. E Saul agiu por impulso, e por causa desse impulso de Saul, ele colocou o seu reinado a perder. Ele colocou o seu reinado a perder, né? Por mais que ele ainda tenha reinado, mas desde já, o Senhor já disse para ele que já tinha escolhido alguém segundo o coração dele, né? Já tinha escolhido alguém segundo o coração dele. Então, antes que Samuel ungisse Davi, Deus já o havia escolhido, né? Antes que Deus dissesse a Samuel, este é o escolhido, este é o meu escolhido, o Senhor já o havia visto, já havia sondado o coração de Davi, já havia escolhido Davi, né? E Samuel não poderia fazer nada para mudar isso. Samuel não poderia fazer nada para mudar isso, né? Continua então. E Samuel partiu, subindo de Gálgala a Gabaá de Benjamim. Quanto a Saul, passando em revista o povo que estava com ele, achou que havia cerca de 600 homens. Aqui a gente já vai ver também a figura de Jonatas, né? Jonatas é filho de Saul e Jonatas é uma figura muito importante, né? Inclusive ele era o melhor amigo de Davi, que foi escolhido por Deus para ser rei no lugar do pai dele, né? Mas Jonatas era um homem muito importante, né? De um coração firme, né? Jonatas era um homem diferenciado, né? Nós podemos dizer. Então aqui a gente já vai ver a figura de Jonatas. Mas Saul, ele diz para os soldados assim que ninguém tome alimento até terminar aquela batalha, né? Saul age muito nesses impulsos, muito inadvertidamente também, né? Não foi algo inteligente de se fazer. Os homens foram ficando extenuados, foram ficando cansados, foram ficando com uma fome imensa, né? Então Saul faz as coisas muito da cabeça dele. E aí Jonatas, sem saber do que o pai tinha dito, vai lá e toma um pouquinho de mel, né? E coloca na boca. Os olhos de Jonatas vão brilhar, vai dizer aqui as escrituras, né? E aí o soldado ali, o companheiro de Jonatas que estava com ele, né? O servo vai dizer para ele, olha, seu pai falou que não era para comer não. Jonatas fala, ai meu Deus, mas agora eu já comi, né? E também olha como me fez bem o mel. Né? E Jonatas vai realmente recuperar a força e vai vencer ali os filisteus. Nós vamos ver isso no relato aí. E aí ele vai, né, no capítulo 14, vai mostrar toda a coragem dele, que somente ele ali, mais um, e ele vai realmente matar ali uma série de filisteus, né? E ali no final de tudo, Saul vai descobrir aí que Jonatas havia transgredido a ordem dele. Só que antes disso, Saul tinha dito que o homem que tivesse transgredido a sua ordem morreria. E aí, então, ele vai lançar sorte ali entre o povo, ele e Jonatas, a sorte vai cair do lado deles, vai lançar a sorte entre ele e Jonatas, vai cair sobre Jonatas, ele vai dizer, que fizeste, meu filho? Você vai ter que morrer, porque eu falei que o homem que fez isso vai morrer,
né? E aí o povo vai dizer, não, não vai matar Jonatas. Jonatas, ele conseguiu vencer os filisteus, então não tem cabimento matar Jonatas, né? Por causa disso, ele tomou lá do mel, mas ele venceu os filisteus, né? O Senhor o honrou, deu a graça a ele. Então, ali foi poupada a vida de Jonatas, né? Nesse meio tempo, os soldados tinham ficado com tanta fome também, que eles também vão começar a cometer um pecado, vai dizer aqui, lá no 32, né? O povo, esgotado de fadiga, lançou-se sobre a presa e tomou as ovelhas, os bois e os bezerros, que degolou sobre a terra, comendo carne juntamente com sangue. Eis que o povo está pecando contra o Senhor, vieram dizer a Saul, comendo carne com sangue. Isso é uma impiedade, exclamou o rei. Revolvei-me já para aqui uma grande pedra. Ide por todo o povo, ajuntou, e dizei-lhe que cada um me traga suas ovelhas, os seus bois, para que sejam degolados aqui. E comais, então, sem pecar contra o Senhor, comendo carne com seu sangue. Então, o povo começou aqui a pecar. O pecado não tem justificativa, né? Obviamente. Mas voltando na realidade da inadvertência de Saul, né? Saul que vai ali no primeiro momento, a gente viu, vai sacrificar, vai fazer ali o holocausto que não era ele que deveria fazer, era Samuel que deveria fazer isso, ele vai fazer, vai pecar contra o Senhor escolhe então um homem segundo o coração dele, não é dito ainda o nome aqui, né? A gente antecipou dizendo que é Davi, mas a palavra ainda não diz que era Davi, só diz que Deus havia escolhido outro. E então, outra coisa que ele vai fazer de forma precipitada é dizer que ninguém tome alimento, né? Esse é um perigo do poder, né? Um grande perigo do poder é se achar dono de tudo, né? Um grande perigo do poder, e Saul se tornou rei. Então ele se tornou a contragosto de Deus, né? Inicialmente a gente vê porque Deus não tinha falado com o povo de Israel que daria um rei a ele, foram eles que pediram. Então esse homem realmente ficou acima de Israel, né? Esse homem, se tornando rei, ele se tornou alguém poderoso, principalmente na cabeça dele. Ele disse, agora eu sou o rei, eu sou o bambambam e eu faço o que eu quiser, né? Então esse é um grande perigo do poder. Grande perigo do poder. Porque o poder, ele é capaz de perverter as pessoas, né? O poder, quando ele não é utilizado de forma responsável, né? Ele pode ser um motivo de queda. Porque o poder pode tornar o coração orgulhoso. E quando o coração se torna orgulhoso, põe tudo a perder. O coração orgulhoso, ele coloca tudo a perder, né? Ele é capaz de fazer com que ele mesmo se perca e ele coloca tudo que está ali ao seu redor a perder. Nesse caso aqui, Saul, né? Ele colocou ali todo o exército, praticamente, né, a perder. Deus deu a vitória ali, mas aqueles homens estavam famintos, né? Aqueles homens estavam famintos, né? E a gente pode ver que é meio por um capricho do rei. Então, quando nós assumimos um poder e nós não temos ainda maturidade para assumir algum cargo de autoridade, nós podemos colocar em risco a nossa própria vida e a vida dos outros. Nós podemos, então, prejudicar a nós mesmos, nós somos os primeiros prejudicados e nós prejudicamos a vida de outros. A gente vê que Saul, ele foi completamente irresponsável, né? E não só aqui, mas a gente vai ver ao longo do reinado de Saul que Saul foi um homem muito irresponsável, que Saul, ele deixou o poder subir para a cabeça mesmo, ele era imaturo para ser rei, não é? Ao contrário ali de Davi, que por mais que Davi tenha cometido um pecado ao longo do reinado dele, a gente vai ver isso lá na frente, né? Que embora ele tenha cometido um pecado, mas a gente vai ver que o reinado de Davi, no geral, foi um reinado segundo o coração de Deus. Agora Saul não. Saul, ele se atropelava. Saul foi um atropelo em cima do outro, né? Ele foi se atropelando, foi atropelando os outros. Então, isso também nos faz pensar, né? No lugar onde Deus nos colocou, às vezes a pessoa sobe um degrau, a gente vê isso muito, né, na nossa realidade de igreja. A pessoa sobe um degrau na cabeça dela, né, quando assume alguma coisa na igreja, e a pessoa acha assim que ela pode mesmo
passar por cima dos outros, não é? Pode passar por cima dos outros. Isso é um perigo. Isso é um grande perigo. Na igreja, então, isso é um perigo imenso, né? Em todos os lugares, na empresa, né? Às vezes um passa por cima do outro, isso é um perigo. Quando não tem ali maturidade para fazer isso, para assumir um cargo, e realmente ali não vai fazer bem para os outros, né? E não vai fazer bem para a pessoa mesmo. Agora, dentro da igreja, né? Onde nós deveríamos viver o evangelho, quando a gente vai assumindo as coisas, a gente não tem maturidade para isso, na verdade, a gente põe toda a obra ali a se perder, né? Põe tudo a perder. Então nós temos que agir em tudo que nós fizermos na nossa vida, tudo aquilo que nos dá ali uma função, né? Onde nós temos que parar, pensar, ter responsabilidade sobre a nossa própria vida e nós temos responsabilidade sobre a vida dos outros. Isso precisa ser feito de uma forma muito bem pensada, muito bem rezada e precisamos nos submeter a Deus, né? Precisa ser algo onde nós estejamos verdadeiramente submissos à vontade de Deus, né? Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E não que seja feita a nossa vontade, e menos ainda que seja feita a minha vontade. Porque muitas vezes é o que acontece, né? A gente esquece do seja feita a vossa vontade e a gente faz, né? A gente age como se tivesse que ser feita a nossa vontade. E aí, quanto mais egoístas nós somos, que seja feita a minha vontade. E aí vai dar tudo errado, porque a vontade de Deus precisa acontecer, né? Então, peçamos ao Senhor nesse dia essa graça de podermos verdadeiramente ser dóceis e obedientes à palavra de Deus. Essa é a grande palavra, né? O grande norte que nós temos aqui no Antigo Testamento é esse. Qual é o caminho a seguir? Nós precisamos ser dóceis e obedientes a Deus. Nós precisamos ser humildes de coração, nós precisamos nos abaixar diante da poderosa mão de Deus, porque Deus sabe realmente o que é melhor. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.